Aí, pessoal, é o seguinte. Então, assim, primeiro, o que é bom sempre lembrar? Que o Solid, ele é um conceito da programação orientada a objetos, né? Então, assim, não deveria ser uma escolha nossa. Deveria... Não é bem a realidade, né? Mas deveria ser regra, assim, deveria ser hábito, sei lá. Como um médico vai fazer uma cirurgia e tem que estar com bisturi, a gente tinha que... Todos os desenvolvedores deveriam aplicar o Solid, embora não é fácil. Eu mesmo, pela minha experiência, até hoje, eu acho que eu ainda não trabalhei em um projeto que aplica o Solid certo, 100%. Acho que ainda não passei por isso. Então, eu nem tenho referências de projetos 100% Solid, porque até hoje eu acho que eu nunca trabalhei. Parando para ler os princípios e estudar, eu acho que 100% nenhum deles. Mas a gente vai Conversando com o pessoal lá da empresa, todo mundo fala a mesma coisa. Nenhum deles trabalhou num projeto que aplicasse todos eles assim à risca. Os sênior e os pleno, nenhum deles. Exatamente. Aí o que acontece? É muito bom saber, é bom você melhorar cada vez mais essa forma que você escreve código, e é bom você saber que quando você faz certo, tem os benefícios, né? Então, assim, eu separei duas imagens aqui, uma delas vai falar exatamente isso aqui. Então, quais são os benefícios? Então, vai ser fácil de se manter, de adaptar, se ajustar às alterações, vai ser mais fácil de testar, vai ser mais fácil de entender, vai ser mais fácil para você fazer alterações, então ele vai ser mais sensível para alterações com menos esforço, vai ter mais reaproveitamento e que vai permanecer o mais tempo possível em utilização, porque é menos bug, é menos manutenção e assim por diante. Então, isso tudo aqui se traduz em custo, né? Você tem um projeto com um custo muito melhor e que vai te dar muito menos dor de cabeça no futuro. Então, vendo, principalmente como empresa, é essencial. E a outra imagem aqui que vai ter problemas comuns se você não utilizar, que é basicamente o oposto, né? Então, muita dificuldade em testar, um código sem estrutura, sem padrão, dificuldade de isolar as funcionalidades, duplicidade de código, aí as alterações vão precisar ser feitas em N pontos, e frágil, o código que quebra ali a todo momento, né? E aí o Solid, ele é um acrônimo, mas o nome como um todo, ele também remete muito sobre isso, né? Sobre você ter um código de fato sólido, de você ter um código consistente, coeso, que é o que a gente mais busca falar, né? Um código bom, ele é com baixo acoplamento e alta coesão. Aí a gente vai falar aqui, então, do princípio da responsabilidade única, do Open Closed, substituição de Liskov, segregação de interface e inversão de dependência. Aí eu tenho algumas imagenzinhas aqui também sobre eles. E a gente vai também tentar falar sobre código, né? Então vamos começar aqui com o primeiro, que seria o princípio da responsabilidade única. Então uma classe, ela deve ter um e apenas um motivo para ser modificada. E aí, não só classe, né? Isso serve muito para método, enfim. Eu peguei um projetinho aqui pronto para a gente abordar um pouco sobre esses princípios, tá? Então, aqui sobre o princípio da responsabilidade única, a gente vai começar aqui com a violação deles. Então, olha só, eu tenho aqui uma classe cliente que de cara, só de rolar um pouquinho assim, passar o olho por 10 segundos, a gente já vê muitas responsabilidades. Por quê? Eu tenho uma classe que aparentemente ela é uma entidade, né? Ela define propriedades, características de um objeto de domínio. Aí, ao mesmo tempo, ele fala um adicionar cliente que começa fazendo uma validação. Por si só, a validação não estaria de todo errado. Acho que faz sentido a validação para uma entidade, porque ela declara as propriedades, ela validar ela mesma faz sentido. Porém, aqui embaixo, ele começa a inserir no banco. Então, ele já faz a própria persistência na própria classe cliente, inclusive no mesmo método. E aqui você tem a persistência, você tem o envio de e-mail e o retorno de cliente cadastrado com sucesso. Então, assim, esse é um exemplo fácil de você ver que viola. Por quê? Você já entende aqui, ó, lendo o código, que você tem muita responsabilidade no mesmo lugar. Lá atrás, no nosso projeto, a gente viu responsabilidades e a gente começou a separar quando a gente quebrou em DDD, por exemplo.
quando a gente separou a entidade de view model, a gente já fez uns exemplos lá atrás. E é basicamente isso, é você entender onde está um código que está com muita dependência, né, onde não faz mais de uma coisa, e começar a quebrar, começar a tirar e separar cada um do seu devido lugar. E aí um fator muito fácil de você ver a problemática disso tudo é você imaginar um teste de unidade disso aqui. Porque como é que você testa o adicionar cliente? Nesse cenário, se esse teste pode falhar por validação, ele pode falhar por inserir no banco e ele pode falhar no envio de e-mail. Então, tipo, tanto que o sucesso também. Tipo, ele pode passar e retornar sucesso e, de fato, nem ter enviado o e-mail ou não ter salvo corretamente no banco, porque ele faz muita coisa no mesmo lugar. Então, você tem uma dificuldade imensa nesse sentido. Deu para enxergar? Vocês hoje já veem isso aqui como muita coisa num lugar só? Vocês já começam a ter essa percepção? Comecei a ver mais aqui nas aulas, né? Depois que a gente começou a separar as responsabilidades que a gente já estava fazendo ali no projeto, ficou bem mais nítido que antes, quando eu fazia alguma coisa, já entulhavam a classe cheia de coisa para fazer, e que hoje em dia já sai naturalmente. Exatamente. Eu vou até abrir o projeto que a gente quebrou em DDD também para fazer mais um exemplo, assim, para ajudar a assimilar também. Vamos lá. Deixa ele carregar aqui. Então, primeiro eu vou mostrar aqui a solução para esse caso aqui do cliente. Então, a gente vem aqui para o SRP solução. Então, olha só a diferença. Primeiro, que você tinha uma classe só e você começa a ter várias classes. A própria entidade, ela virou cliente, ela virou CPF para uma classe específica, que tem um número e se valida por si só. O e-mail, que tem o endereço de e-mail e o método também que valida ela mesma. E a classe cliente, ela valida ela mesma. E tá ok. Ela tem características e ela valida a própria consistência dela. Até aí, acho que tá ok. Não vai além do que ela deveria fazer. Mas já aumentou para 3 classes aqui. Aí você tem aqui os repositories e os services. Por quê? Você tem e-mail service, que é quem de fato vai simplesmente enviar o e-mail, inclusive para ficar reutilizável. Então você vai ter um D para o assunto e a mensagem. Acabou. Você dispara o e-mail que você quiser em qualquer parte do código, chamando o e-mail service. Quando você quiser testar o envio de e-mail, você testa o envio de e-mail especificamente, independente de qual cenário que ele estiver atrelado. Aí você tem cliente service e você tem cliente repository. Então, o que é o papel do repositório? Persistir. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai inserir no banco. Basicamente isso. Ele vai pegar os dados de cliente que ele vai receber aqui e vai dar um insert na base. E o service é quem vai orquestrar. Nesse caso, o service aqui é o nosso mais alto nível, né? Ele é quem vai pegar as informações que precisa, validar e vai orquestrar o que precisa fazer. Então, ele vai, de fato, validar, ele vai, de fato, adicionar o cliente e vai enviar o e-mail. Beleza, mas isso está no service, não está na entidade, entendeu? Então, você tem agora cada um no seu cantinho e cada um com a sua responsabilidade. Ficou claro isso? Ficou Sim, assim. tranquilo. Aqui ainda está conceitualmente errado porque por outro princípio, mas eu vou falar dele já já. Mas já começa a aplicar a responsabilidade única. E aí, para fazer o paralelo com o nosso projeto, a gente fez isso também, porque quando a gente aplica a DDD, a gente acaba fazendo isso por consequência. Então, olha só, a gente tinha o código todo concentrado aqui na nossa controller, por exemplo, e você passa a ter um e-mail app service aqui, ó, que faz a mesma coisa daquele outro exemplo. Ele vai mandar o e-mail. Então, ele vai receber um request de e-mail, vai preencher os anexos se tiver, e vai mandar o e-mail.
Se eu quiser testar o envio de e-mail, eu consigo testar o envio de e-mail. E posso reutilizar em qualquer parte do sistema. Do mesmo jeito que produto passou a falar apenas sobre produto e ele começou a delegar. Então, ele valida e ele passa para o repositório fazer o quê? Persistir. E o repositório, por sua vez, ficou com a responsabilidade de fazer a persistência. Olha só, não faz mais nada. Ele pega, remove, lista, busca, insere, atualiza. Beleza? Beleza. Então, passamos pelo... Eu acho que esse aqui é o mais simples de entender. Eu acho que esse é o mais tranquilo. Então, vamos voltar aqui para a nossa imagenzinha. E vamos falar, então, na sequência aqui do Open Closed, tá? Então, o princípio do aberto e fechado, ele vai dizer o quê? Entidades de software, classes, módulos, funções e etc., devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Aberta para extensão, fechada para modificação. O que isso quer dizer? Na prática, esse aqui já é um pouquinho mais denso, eu acredito. Então, mostrar a violação primeiro. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma classe débito em conta com tipos aqui. O que acontece aqui? Eu tenho um tipo conta corrente e eu tenho um tipo conta poupança. O que significa que na minha função debitar, se eu tiver outros tipos inseridos, eu vou ter que colocar novos ifs aqui e esse método vai crescer a cada tipo que entra. Esse método aqui vai crescer junto com uma implementação específica para cada método. Só que na hora de dar manutenção, além de ficar difícil de eu entender, de ler o código, eu vou ter que mexer em um código e que vai, primeiro, ficar difícil de testar todos os outros cenários e eu posso acabar fazendo uma implementação que eu não queria dar manutenção, parar de funcionar, mexendo em outra coisa. Então, isso torna o código sensível, frágil. Qual que seria uma das soluções para ele aqui? Implementar, nesse caso, a herança. Olha só, então eu vou ter aqui uma classe débito conta, abstrata, que ela tem um número de transação e ela tem um método aqui abstrato, de débito. Ele não implementa, mas ele declara o método abstrato. Então, todo mundo que herdar de débito conta vai ter que implementar a função debitar. Ele tem um outro método aqui genérico para utilizar em todas as classes que herdar. Tá? Então, assim, a classe ela é abstrata, mas ela já tem um método aqui que tem uma implementação, porque vai ser utilizada em todas as classes que herdarem de débito e conta, não tem problema. Mas ela também tem esse método aqui abstrato que não implementa. Então, todo mundo que herdar de débito e conta vai ter que implementar o método debitar. Então, o que acontece? Com isso, você separa a implementação de acordo com o tipo. Por quê? Você vai ter a débito conta corrente, a débito conta investimento e a débito conta poupança. Não faz, de fato, aqui o que deveria fazer, mas é só para usar de exemplo. Então, ela herda de débito e conta e implementa o debitar. Quando eu for dar manutenção no débito de conta poupança, eu mexo só aqui. Eu não preciso ir lá, entender todo aquele código e mexer com medo de quebrar outra coisa. Eu estou mexendo só no débito de conta poupança, é aqui que ele tem que debitar. Se por algum motivo deu ruim, todos os outros débitos vão continuar funcionando. Investimento, conta corrente e outros. Essa é uma forma de fazer. E uma outra similar é com esse Extension Methods. Então, eu tenho aqui um conceito do .NET, que é o de Extension Method. É bem similar, então, assim, quando eu faço um Extension Method, eu estou criando um comportamento para essa classe débito de conta fora dela. Então, eu tenho uma débito conta investimento. Aqui ele não usa herança. Ele implementa um método que vai debitar da conta de investimento, incorporando o comportamento na classe débito de conta. Então, sempre que eu tiver um débito de conta, eu vou conseguir chamar o método debitar conta investimento e a lógica dele vai ficar separada. Então, o mesmo caso do anterior. Quando eu quiser vir aqui e mexer só no débito de conta de investimento, eu mexo só nesse Extension Method aqui. Eu não preciso mexer nos outros.
Ficou claro isso? Do porquê? No caso, na raiz, você só dá uma base, né? Para você implementar o resto nas que herdarem, né? Nas classes, seria filho que chama. Você vai dando uma Exato, override ali, né? E aí você vai exatamente. implementando de acordo com a necessidade de cada, entre aspas, subclasse, né? Cada filho. É, é isso. Nesse caso, fica até mais fácil. Esse aqui é até um pouquinho mais chato, porque ele trabalha com método de extensão. Mas nesse aqui, que usa herança, é muito mais simples de entender. Então, eu tenho uma classe débito-conta, que quando eu precisar mexer, é o que o princípio fala, que ela não deve estar aberta para modificação e sim para extensão. Então, ela está aberta para herança, para extensão. Sim, Então, eu consigo vir aqui, herdar, e eu já sei que eu vou ter que debitar, porque se eu herdo de débito conta, obrigatoriamente eu vou ter que debitar. Ele obriga, porque lá é abstrato. Então, eu tenho que vir aqui e dar esse override. Se eu não der esse override, ela vai começar a reclamar, que não implementa o método abstrato. Então, com isso, eu estou tendo o meu método debitar, é um débito de conta, mas somente de débito de conta corrente. Eu só vou precisar mexer aqui quando for conta corrente, entendeu? entendi. Só aquele de extensão que eu não tinha visto, mas a parte de herança já estava tranquilo. Não, beleza. A ideia é mais ou menos a mesma. Eu vou ter a Sim, classe e aí eu posso injetar comportamentos em classes separadas. Então, quando eu chamar lá débito ponto conta corrente, quando eu chamar instanciar débito conta, eu consigo chamar debitar conta corrente. Eu consigo implementar aqui o debitar da conta corrente nesse extension method. Sempre que eu precisar mexer, eu venho aqui e dou manutenção só nesse método. A ideia é a mesma, de um jeito feito diferente, né? entendi. Mas tem alguma prioridade entre um dos dois? Qual usar? Cara, Ou tanto faz? eu prefiro esse aqui. Eu prefiro coerência, mas tanto faz. Os dois vai funcionar. Beleza. E aqui, só para assimilar com o conceito, então, assim, ela está aberta para ser estendida, né, para aplicar a herança, mas fechada para modificação. Seria essa a ideia, de eu não precisar ficar vindo aqui e modificar, por exemplo, a cada tipo novo que entra, entendeu? Então, é que isso aqui está falando de conta, mas poderia ter um outro exemplo que o enum, sei lá, vai ter 20 casos, por exemplo. Por exemplo, se você trabalhar com lógica por cada estado do Brasil, por exemplo. É um caso no meu trabalho, inclusive, porque eu trabalho com sistemas de vistoria veicular e aí o Detran, cada Detran do estado tem uma lógica diferente. Então, a gente valida as coisas por UF. Então, você imagina, cada estado você tem que mexer naquele código inteiro, procurar qual que é o UF, entender, mexer, com medo de alterar outra coisa. Se você tem separado cada um no seu cantinho, você sabe que você vai mexer ali e não vai afetar o resto do Brasil, por exemplo. Entendi. É, bem. Não vou nem dizer mais prático, mas diminui os riscos de fazer cagada. Exatamente. Aí depois a gente vai para o que talvez seja mais chato de entender, que é o de substituição de Liskov. Não sei se eu vou explicar da melhor forma, espero que vocês entendam. É o tipo de coisa assim que a gente entende vendo muito na prática, mas que para explicar e para assimilar é um pouco denso assim. Tanto que a própria definição aqui já é uma definição chata até de ler. Se Q de X é uma propriedade demonstrável dos objetos, blá, 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 blá. Eu nem me apego a ela, porque eu não sou muito de que entende funções matemáticas. Mas ela, resumidamente falando, é que subclasse ela deve poder ser substituída pela sua superclasse. Então, se trata de um princípio voltado para a herança. Tá? Então, uma subclasse deve ser substituída pela superclasse. O exemplo que está aqui é: se nada como um pato, voa como um pato, porém precisa de bateria, você provavelmente possui um problema de abstração.
qual que é a ideia? Você tem a ideia de um pato aqui, que ele voa, que ele pode voar, enfim, nada, come e tal. E você tem aqui um pato de brinquedo, que ele faz barulhinho, mas que ele também nada e tal. Enquanto você puder substituir a ideia desse pato por esse pato, ou seja, você vai chamar o pato de brinquedo na classe pato e funcionar tudo certo, beleza, tá certo. A partir do momento que ele deixar de funcionar, tá errado. Qual que é o exemplo aqui? Então, se ele precisar de bateria para funcionar, para fazer barulhinho, na hora que você tentar injetar o comportamento no pato, no tradicional, você não consegue, porque ele não precisa de bateria, não utiliza bateria. Então, a substituição de Liskov, ela serve mais como um critério de você saber quando utilizar a herança ou não. E se você está utilizando a herança da maneira certa. Então, é isso. Substituição de Liskov é você olhar uma herança, ver se você está fazendo a herança certo e se ela deveria, de fato, existir. Só que isso é muito mais do que você ler, ao meu ver, você lê isso aqui. Eu acho que é mais prática. É prática, com muito trabalho, consistência, ver vários exemplos errados, ver exemplos certos, sofrer mesmo. Aí você começa a entender. Só lendo a definição, eu acho um pouco raso. Eu acho válido, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui da substituição de Liskov. Então, qual que é a violação aqui? Na violação, ele está dizendo que ele tem uma classe retângulo e uma classe quadrado. A classe quadrado herda de retângulo. Então, teoricamente, o quadrado seria um retângulo. Eu tenho altura e eu tenho largura aqui, que quando eu chamo a altura, eu já atribuo a largura, e quando eu chamo a largura, eu já atribuo a altura, porque em um quadrado os lados são iguais. Porém, quando eu vou fazer o cálculo da área, por isso do critério da substituição de Liskov. Então, eu jogo aqui o quadrado, com, enfim, as proporções diferentes, e eu passo para obter a área de retângulo, onde eu não vou conseguir obter o cálculo correto, como deveria funcionar. Por quê? Porque um quadrado, ele não deveria ser necessariamente implementado, peraí que nossa aula vai acabar, no formato de um retângulo. Deixa eu pôr para rodar aqui, para ver se esse exemplo ainda roda. Para ficar mais fácil de entender. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Não está sendo encontrado. Beleza, acho que não vou conseguir rodar esse exemplo. Mas tá bom. Deixa eu ver se faz sentido aqui na explicação, senão, enfim, a gente só desiste. Então, vamos lá. O meu quadrado herda de um retângulo com os seus lados aqui, altura e largura. E na hora que vai ficar difícil de mostrar sem rodar. Mas na hora que eu for tentar criar a instância de um quadrado e obter a área, qual que é a ideia aqui? Ao invés de eu passar para o meu método um quadrado, eu estou passando para ele aqui um retângulo. Olha só, obter a área do retângulo e eu passo quadrado. Eu posso fazer isso porque o quadrado ele herda de retângulo. Porém, ele não funciona na prática. Porque na hora que eu for calcular a área vai dar errado. Mas ele espera aqui um retângulo. Aí, olha a forma de fazer certo para ver se faz mais sentido. Um quadrado e um retângulo, por mais que um quadrado no mundo real ele é um retângulo, mas para a programação, qual que seria o jeito certo de fazer? Eu crio uma outra abstração
onde eu vou, de fato, conseguir calcular, fazer o cálculo correto do retângulo e do quadrado, porque o retângulo ele é um paralelogramo e o quadrado ele é um paralelogramo. Não quer esse? Você quer qual? Porém, ambos aqui eu consigo substituir pela classe pi, que é a ideia do conceito aqui. Então, a subclasse ela pode ser substituída pela superclasse. Tá mudo, Mike. Tá mudo. Mike. No mundo real, porque o quadrado ele é um retângulo. Porém, que não funcionaria por conta do cálculo de altura e largura na hora que fosse fazer o cálculo da área. A forma de resolver foi criando uma classe que ao nível de abstração vai ainda além, e eu tenho retângulo e eu tenho quadrado, ambos herdando de paralelogramo, porém, um cálculo de altura de área não interfere no do outro. Na hora que eu for testar, eu consigo aplicar a regra de substituição de Liskov, porque eu consigo passar cadê o cálculo da área aqui? Eu consigo passar o quadrado, o retângulo, fazer o cálculo dos dois, sem que um afete o do outro. Se funcionasse o exemplo aqui, seria mais fácil, mas foi mais ou menos essa a ideia. Qual que é a ideia? De uma forma mais sintética. Que, quando eu faço uma herança, eu me pergunte se eu consigo atribuir o comportamento dessa classe na minha classe pi e que tudo continue funcionando normalmente. Se eu estiver implementando uma classe que herda de outra e o meu comportamento, se eu tentar injetar na minha classe que eu estou herdando e as coisas não funcionarem, significa que está errado. Eita, está mudo? Voltou, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Porque teve uma hora que você ficou falando e estava mudo, entendeu? Por alguns segundos. Aconteceu isso para você também, Rafa? Rafael, tá ouvindo? Está mudo para ele. Vixe. Pior que para mim parece que o áudio dele está liberado. Oi? Bom, tá. Não, só para saber se você estava ouvindo, porque... Não, eu tava ouvindo. É que aqui tem um botão de mudo no cabo. Eu tava falando e tava no mudo. Ah, não, beleza. Não. É porque para Thay ficou mudo por um momento. Show, Mas beleza. assim, Tô ouvindo. é igual eu falei, esse princípio, ele é muito mais de você aprender na prática e não se apegar à definição. Mas o que você precisa entender de definição é que a substituição de Liskov, ela serve para você avaliar a sua herança. Se a sua herança está correta ou não. Como? Qual que seria esse critério? De quando eu tenho a minha classe que herda dessa classe pi, se eu tentar injetar o comportamento na classe pi, tudo vai funcionar normalmente. Essa é a ideia. No dia a dia, a gente para pensar nisso? Não, difícil, tá? Mas quando que a gente costuma resolver? Quando dá pau, quando dá problema, quando não está dando certo e a gente precisa mudar.
E aí, com o tempo, a gente vai começando a fazer mais certo do que errado. É o que a gente espera, né? Então, é basicamente o comportamento do filho tem que funcionar no pai, né? Na classe pai. Isso. O comportamento do filho tem que funcionar se eu substituir pela classe pai. É o que ele Tá. tentou fazer aqui. Que não vai funcionar esse exemplo aqui por conta do framework que é antigo. Porque esse projeto está no framework 2. Mas a ideia é, se eu chamar aqui, olha só, eu tenho quadrado e tenho retângulo. Por que está certo? Porque se eu chamar aqui um método que recebe um paralelogramo e passar tanto o quadrado quanto o retângulo, ele vai fazer o cálculo dos dois e vai funcionar, entendeu? Essa é a ideia. Entendi. É mais ou menos essa a ideia. Bom, eu vou encerrar essa chamada e mandar o próximo link para vocês, tá bom? Tá bom, valeu.